Antes disso, alguém queria fazer alguma pergunta sobre a disciplina? É, eu ainda não mandei as coisas que eu disse que eu ia mandar, mas eu estou escrevendo aqui, estou digitando. Vou fazer um plano de curso com todas as datas, todas as avaliações. As avaliações vão ser feitas por meio de listas de exercício. E nesse plano vai ter todas as datas de entrega e todo o conteúdo de cada uma delas. Minha ideia é fazer uma lista a cada capítulo ou a cada 2 capítulos. E aí vou dar alguns dias para vocês fazerem, baseado nos exercícios que a gente vai resolver aqui. Tá legal? Ok. Tá bom. Só queria fazer uma observação sobre a questão da integral, que a gente discutiu na aula passada. Que é bom fazer um nivelamento na questão da dificuldade, né? E aí eu fui ver. Bom, oficialmente eu tenho que basear tudo no curso de oceanografia, que é o curso que me foi passado como sendo da disciplina. E aqui, se eu não me engano aqui, tá a matriz curricular do curso de oceanografia, tá? Então aqui tem Física Fundamental 1, Física Fundamental 2, Física Fundamental 3. E no primeiro semestre tem Cálculo 1 e Cálculo 2. Nesse Cálculo 1 e Cálculo 2 é estudado bastante cálculo, inclusive cálculo integral, tá bom? Então eu vou utilizar o cálculo integral aqui, não por uma questão de preferência, mas por 2 motivos. Primeiro, porque ele faz parte do pré-requisito da disciplina oficialmente do curso no qual ele é baseado, e também porque, se vocês olharem o livro, não tem como fazer praticamente nada a partir do próximo capítulo sem usar cálculo integral. Então, de repente, se vocês sentirem necessidade, eu posso marcar uma aula numa sexta-feira para discutir algumas integrais que vão aparecer muito. E se tiver necessidade de uma outra aula também, a gente pode ir vendo, tá? Mas não tem como ignorar isso, senão vai virar uma disciplina de ensino médio sobre circuitos, tá bom? E também tem pessoas que são do curso de engenharia mecânica e geologia. E aí eu fui ver também aqui, essa aqui é a matriz curricular do projeto pedagógico do curso de geologia, tá? Então tem aqui física, né? Não lembro agora da grade curricular, tá aqui a grade curricular, ó. De física tem física fundamental 1 e 2, né? Não tem, tá aqui, física fundamental 3 também. Como parte de geociência, matemática, física aqui, mais específico. E básico também tem cálculo 1 e cálculo 2, e lá depois vai ter cálculo 3 também. Então, pessoal, isso é bastante cálculo, tá? Na física e na matemática vai até cálculo 4, então isso aqui é 75% do curso de física e matemática em relação ao cálculo. Lógico, não em relação a tudo. E o curso de engenharia mecânica também, tá? Tudo isso aqui é Sim, sim, oficial claro. da UFPA, tá bom? Então, Sim. não tem como a gente simplesmente conversar e excluir o conteúdo, tá? Então, o conteúdo vai ser baseado principalmente nesse livro. É, Foi mal aí, João Vitor, esqueci de te adicionar aqui. Boa tarde. Que ficou no Boa tarde, celular tudo aqui. bem? Ficou no celular aqui aí, mas já foi, né? Bom, tava falando aqui sobre o conteúdo que nós vamos precisar bastante de cálculo integral. Então, a gente pode ir fazendo uma revisão paralela à disciplina, mas não tem como pular isso de jeito nenhum, até porque o objetivo dessa disciplina, um dos objetivos é mostrar uma belíssima construção teórica feita no final do século XIX por muitas pessoas, das quais o mais famoso e o que deu o toque final foi o James Clerk Maxwell, que sintetizou
todo o eletromagnetismo já conhecido à época e mais aquele que ele investigou em 4 equações chamadas equações de Maxwell, né? E essas equações elas têm uma forma diferencial e uma forma integral. O que acontece? Que no Halliday, que é a referência principal do curso, ele dá preferência para a forma integral porque ele considera talvez mais intuitivo de entender o que significa. Então, diria que, tendo em vista que a referência é essa, o cálculo integral é parte da espinha dorsal dos músculos, talvez, do cérebro desse curso. Então, não tem como ignorar isso. Eu tô falando esse comentário por causa de uma discussão que nós tivemos na aula anterior, tá? Eu não quero dizer com isso que vai ser super difícil, que eu vou botar para quebrar, não é nada disso, tá? A gente vai usar o livro e vai ser semelhante ao livro, talvez alguma coisa de fora, mas nada muito diferente, não, tá? Então, eu estou elaborando aí o plano de curso, ainda estamos na segunda aula, tá? Vai dar tempo de fazer tudo. Estou fazendo um site também onde eu vou, deixa eu só mostrar para vocês, onde eu vou colocar todo o nosso material, mas por enquanto esse site não tem nada ainda. Só fiz aqui da primeira turma, mas vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu mostrar aqui, tá? Física, eu botei aqui Física Fundamental 3, mas ainda estou preenchendo aqui, tá? Aí nessa página vai ficar tudo aqui, plano de curso, link para as aulas, lista de exercício, para facilitar para vocês terem tudo reunido num só lugar. Mas ainda não está aqui. Então eram esses avisos. Por enquanto, alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente começar o assunto? Tá bom. Então tá. Obrigado por vocês terem vindo aí e assistir. Vamos lá. Bom, o conteúdo da nossa disciplina de Física Fundamental 3 é eletromagnetismo, né? E semana passada, na sexta, eu discuti sobre os conceitos fundamentais, o conteúdo da disciplina, mas eu queria fazer só uma revisão do conceito de carga elétrica para a gente poder prosseguir e também revisar e aprofundar a lei de Coulomb. Bom, então, só para nós lembrarmos aqui, a carga elétrica, antes só uma coisa, que eu estou tendo alguns problemas aqui com a gravação, aí então, mas agora está tudo perfeito, tá? Bom, então o conceito de carga elétrica é um dos conceitos mais importantes da física. Por quê? Porque é uma propriedade fundamental da matéria, assim como a massa. Ou seja, tudo que é matéria, a gente pode calcular a massa e a carga elétrica. Tem partículas que a gente diz que tem massa zero. Tudo bem, mas mesmo assim a gente diz ele tem massa zero. E a carga elétrica, ela também é uma propriedade fundamental da matéria. Ou seja, tudo que é material, tudo que é físico, que pode ser medido, observado, ela pode ser classificada em 3 possibilidades aqui em relação à carga elétrica. Ou a carga é positiva, maior do que zero. Um exemplo disso é o próton, tá? Ou uma carga pode ser negativa, como exemplo o elétron. Isso aqui falando de partículas elementares, né? Vamos falar sobre coisas maiores daqui a pouco. Então a carga pode ser negativa, como exemplo o elétron. E esse negócio do sinal da carga, né? Dizer que a carga tem um sinal, é o que nos ajuda a entender como funciona a força elétrica, tá? Beleza, então, pessoal. E a carga também pode ser zero, como é o caso, por exemplo, do fóton. Não sei se vocês já ouviram falar do fóton, mas o fóton é a partícula de ondas eletromagnéticas. É a versão partícula das ondas eletromagnéticas, ou seja, da luz. É como se fossem pacotes de luz, né? Isso aqui é um jeito mais... quando se estuda efeitos quânticos,
a gente não vai estudar fóton aqui, mas enfim. Quando se leva em consideração efeitos quânticos, aí tem o fóton, e o fóton não tem carga zero. É um exemplo. A carga, além de ter um sinal, ela tem uma intensidade também, tá? Ou seja, a intensidade é uma medida, um número. E essa medida da intensidade da carga elétrica tem uma unidade, chamada Coulomb, que também nós discutimos na aula anterior. E 1 Coulomb é igual a 1 ampere vezes 1 ampere, né? Vezes 1 segundo. E por que essa definição é assim? Porque as definições elas estão relacionadas à possibilidade de medir. E mesmo que a gente ainda não tenha estudado corrente elétrica, é mais fácil medir corrente do que carga, porque a corrente tem o amperímetro para medir, né? E medir o tempo usando um relógio. Então, por esse motivo a definição é essa, 1 Coulomb. Vamos já ver o que significa 1 Coulomb. Rever. Bom, além disso, existem os portadores de carga. Isso aqui é uma coisa interessante, porque quando a gente fala assim, considere uma distribuição de carga qualquer lá num objeto tridimensional, aqui. Quando a gente fala assim, distribuição de carga, isso não é uma coisa mágica, é porque existem portadores de carga, tá? Os portadores de carga são partículas elementares, como eu falei, o próton, o elétron, ou são íons. Vocês lembram o que são íons, né? Por exemplo, me corrijam aí se eu estiver errado, mas o sódio, no sal de cozinha, eu não vou lembrar disso, mas ele perde um elétron para o cloro, né? E aí fica assim, uma ligação iônica. Eu tô certo? Vocês lembram disso? É esse aqui que é o positivo, né? Sim. Valeu, aí tem que saber química básica também, né? Tá bom. Então o que acontece? Isso daqui é um íon, né? E isso daqui é um outro íon, quer dizer, é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Então eles também são portadores de carga. E eu faço essa ênfase porque existem situações diferentes. Naquele exemplo lá do Halliday que tem o pente sendo atritado com o tecido e ele fica eletrizado, aquilo, os portadores de carga são elétrons, tá? Mas, por exemplo, os comandos elétricos dos nossos nervos, eles não acontecem assim, eles acontecem através de íons, se eu não me engano, íons de potássio e outros, né, nos nossos nervos, no cérebro, etc., que fazem esse transporte de carga. Então os portadores de carga lá são íons. Então a gente tem que ter essa noção microscópica do que é a carga elétrica. Aqui é uma noção micro, mas a gente também tem que ter uma noção macro. Macro, né? Que é da carga macroscópica, o acúmulo de portadores de carga. Então, se a gente fala de um acúmulo macroscópico de carga, é porque existem portadores se acumulando. Vou explicar melhor. Lá no exemplo do pente sendo atritado, tem elétrons se acumulando, ou no pano ou no pente. E aqui no exemplo da corrente fluindo no nosso corpo, vai ter, para que se gere a corrente, vai ter um acúmulo de carga inicial que vai gerar uma diferença de potencial, né? Então é isso. Microscopicamente existem os portadores de carga, que são partículas ou íons. Aqui pode ser o elétron ou o próton, por exemplo. E macroscopicamente tem um acúmulo de portadores de carga. Então quando a gente fala assim, considere uma distribuição uniforme de carga Q, é porque tem excesso ou falta de elétrons, ou tem excesso ou falta de íons, por exemplo, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação a isso? Ou posso prosseguir? Porque se ninguém falar nada, eu vou embora até. Bom, quando tiver uma dúvida ou qualquer coisa, me interrompam, não tem problema. Outra característica fundamental que nós vimos da carga elétrica é a sua conservação. A conservação da carga significa o seguinte, se aqui eu tenho
um objeto macroscópico aqui qualquer, poderia ser uma antena, qualquer coisa, que tem um acúmulo de carga. Se é extraída uma carga Qzinho dessa carga total Q maiúsculo, necessariamente a carga que restou é o que tinha menos o que saiu. Por quê? Porque a variação total de carga do sistema tem que ser zero. Então esse aqui era o sistema no início, e ele tinha uma carga inicial Q. O sistema agora no final é tudo isso junto, e a carga total dele continua sendo Q, né? Por quê? Se eu somar a carga desse pedaço que ficou com o pedaço que saiu, vai continuar dando Q. É isso que diz a conservação da carga. Por que isso é tão importante? Porque existem situações e existem grandezas que não se conservam. Então na física é importante a gente ter uma noção das grandezas que se conservam, porque daí é possível extrair resultados. Isso acontece, por exemplo, com a energia e etc. Principalmente a energia e o momento, né? E a carga elétrica são os principais. Bom, então a variação de carga tem que ser sempre zero. A carga não se destrói nem se constrói do nada. Um outro aspecto que nós discutimos também foi a questão da quantização da carga, tá? Quantização, essa palavra assim fora de contexto pode soar meio mística, né? Principalmente porque ultimamente tem surgido, por exemplo, os coaches quânticos, tem surgido muito filme falando de mecânica quântica. Quântico significa discreto, tá? No sentido lá da estatística mesmo. Quântico significa discreto. É o contrário de contínuo. É tão somente isso, tá? Então, quando a gente fala de quantização da carga, quer dizer que existe uma quantidade mínima de carga chamada carga elementar, carga fundamental, e não pode ter uma quantidade menor que essa de carga. A carga é discreta, ela só existe em valores discretos, que vão ser a carga elementar E, 2 vezes ela, 3 vezes ela e assim por diante, tá? Então, quando a gente fala que a carga é quantizada, quer dizer que a carga é discretizada. Todo mundo entende o que significa uma grandeza discreta? Alguém nunca tinha ouvido falar sobre isso? Alguém aí não conhecia esse conceito de carga discreta? Bom, tá bom. Vou entender esse silêncio como um não. Aqui, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Essa carga fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então veja que isso é muito, muito menor do que 1 coulomb, que foi definido como a unidade de carga, né? E essa quantização, ou seja, essa discretização da carga, o fato dela só existir em múltiplos inteiros de uma carga fundamental E, significa que não existe, por exemplo, 1,4 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso não existe, porque isso é uma fração da carga elementar, uma fração não permitida da carga elementar. Não existe. Só existe múltiplos inteiros dessa quantidade fundamental, tá? E isso não é porque eu estou falando, não é porque está no livro. É porque o Millikan fez uma experiência que foi repetida muitas e muitas vezes, onde se verificou que uma gota de óleo nunca poderia ter uma quantidade que não fosse múltiplo inteiro dessa quantidade aqui de carga. É o experimento da gota de óleo de Millikan, quem tiver curiosidade. Então não existe aquilo, tá? 1,4 vezes 10 a menos 19 coulomb não existe. Mas existe 2 vezes a carga elementar, 3 vezes, 4 vezes, até 10 a 23 vezes, qualquer número inteiro vezes a carga elementar existe. Eu botei 10 a 23 aqui, porque a carga elementar ela é a carga do próton, né? Que está lá no núcleo do átomo. E também é menos a carga do elétron.
Então veja que se a gente pudesse juntar 1 mol de elétrons, aí sim a gente teria 10 a 23 vezes uma carga elementar, que daria mais ou menos 10 a quarta coulombs, 1000 coulombs de carga, né? Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a carga elementar é muito pequena, tá? Por ser muito pequena, nas distribuições macroscópicas nós fazemos uma aproximação desse discreto pelo contínuo. O que quer dizer isso? Quer dizer que sim, nós sabemos que a carga ela é discretizada, quantizada, porém nas aplicações práticas isso não tem muita importância, porque nas aplicações práticas a gente está sempre falando de coisas macroscópicas, coisas grandes. Então, por exemplo, em 12 gramas de grafite, 12 gramas de grafite do lápis, tem 1 mol de átomos de carbono, né? Tem 1 mol de átomos de carbono, carbono 12. Eu sempre fui ruim de química, eu não sei, mas eu acho que o 12 é em cima, algo assim, né? Acho que o 12 é aqui, sei lá. 1 mol de carbono, e cada carbono vai ter alguns elétrons e alguns prótons, né? Se eu não me engano é 8, né? O número atômico dele. Alguém pode confirmar aí qual é o número atômico do carbono, mas enfim, isso não importa agora. O que importa é que em 12 gramas de grafite vai ter mais ou menos 10 a 23 cargas elementares, que por sua vez vai dar mais ou menos 1000 coulombs. E esses 1000 coulombs vão ser muito maior do que os 10 a menos 19 lá da carga elementar. Então, isso significa que numa aplicação prática, a quantização da carga é irrelevante. E em vez de somar o valor de cada carga através de um somatório, a gente pode calcular a carga total analisando a geometria do negócio e calculando uma integral. Eu estou falando isso aqui por alto, mas nós vamos voltar a isso com mais precisão, tá? É só uma revisão por enquanto. Alguém quer perguntar sobre isso? Oi, não entendi. Não, né? Tá bom. Foi o que eu falei aqui. Por exemplo, uma esfera carregada com 200 coulombs de carga. Isso aqui vai ser um exemplo comum quando nós estivermos resolvendo problemas no próximo capítulo. Então a gente sabe que esses 200 coulombs, por exemplo aqui, imagina uma esfera carregada com 200 coulombs, tá? Nós sabemos que esse 200 coulomb não é múltiplo da carga elementar, aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Só que se eu somar ou subtrair essa carga elementar, isso não vai fazer muita diferença para o resultado final. Então a gente aproxima dizendo, tudo bem, a carga é 200 coulomb mesmo, fisicamente, faz sentido, tá? Então, microscopicamente falando, lá no mundo atômico, essa discretização da carga ela é muito importante, porque lá a gente tem aqui um átomo, outro átomo, e a gente está estudando a dinâmica de um com o outro, ou uma molécula junto com outra molécula, e a gente estuda a dinâmica de uma com a outra, tá? Isso aqui no mundo da física atômica, da química quântica, etc. Mas aqui no mundo macroscópico, que vai ser o objeto do resto do curso, isso não vai influenciar. Então eu estou dizendo, assim a carga é quantizada, saibamos disso, mas daqui para diante isso não vai influenciar muito. Vamos revisar agora a questão da lei de Coulomb, tá? Então, a lei de Coulomb ela se refere à chamada força eletrostática, certo? Essa daqui é a força, posso chamar de força elétrica, mas o mais comum é se chamar de força eletrostática. Por quê? Porque ela só é válida com essa perfeição como sendo a força total sobre uma partícula quando está tudo estático,
tudo parado. Quando tem uma dinâmica, um movimento, aí entram outras questões, efeitos de indução e etc. Tá? Então aqui, ó, a força eletrostática, a versão mais simples dela é a versão da força entre duas cargas. Então, primeiro nós consideramos aqui uma carga Q, uma carga Q', duas cargas quaisquer. Se elas tiverem o mesmo sinal, tá? Então essa força vai ser repulsiva, não importa se elas são as duas positivas ou as duas negativas, a força vai ser repulsiva, como eu desenhei aqui. Uma força repulsiva é uma força que tende a afastar uma carga da outra. Então a carga está aqui do lado esquerdo, essa força é repulsiva porque puxa a carga para o outro lado. E essa aqui também vai ser, por causa da terceira lei de Newton, uma vai ser menos a outra. Aqui, quando elas têm sinais opostos, não importa qual é a positiva e qual é a negativa, a força vai ser atrativa, tá? Então aqui vai ser uma força repulsiva e aqui uma força atrativa. E em qualquer caso, o módulo dessa força vai ser dado por essa expressão aqui. 1 sobre 4πε0 vezes Q vezes Q' sobre R2. No fim da aula anterior, nós discutimos o que significa esse Q vezes Q' e o que significa esse 1 sobre R2. Isso daqui quer dizer que quanto maior as cargas, maior a força. Isso daqui significa que a força decai com a distância. Então, quanto mais próximo, maior a força. Aqui seria a distância entre os átomos e aqui a intensidade da força. 1 sobre R2. Tá? Quanto mais próximo, maior a força. Quanto mais longe, menor a força eletrostática. Vamos ver um exemplo aqui. Eu não vou pedir para vocês ficarem substituindo o valor de constante ε0 igual a não sei o que, tá? Não precisa. Então a gente usa a força eletrostática dessa forma aqui. 1 sobre 4πε0 vezes Q' sobre R2. No livro está Q1, Q2, tanto faz, tá? Mesma coisa, uma carga e outra carga. Então essa força eletrostática vai ser dada por isso. Aí a pergunta é, se a carga Q é 2 coulomb e a Q' é 3 coulomb, elas estão separadas por uma distância de 1 metro. Então está aqui a Q, está aqui a Q', elas estão separadas por uma distância de 1 metro. Calcule a força eletrostática, Fe. Então, é só uma questão de substituir, né? Então, a carga aqui é 2 coulombs, a carga Q' 3 coulombs e a distância 1 metro quadrado da fórmula. Então, a força eletrostática vai ser 2 vezes 3, 6. Na verdade, corta aqui, fica 2, então fica 3 sobre 2πε0 unidade do SI, porque o coulomb é a unidade do SI e o metro também. Unidade SI de força, que no caso é o Newton, né? Pronto. Então um exemplo bem simples para a gente começar, que é só substituir. Agora vamos ver outra situação. Semelhante também ao que eu discuti brevemente no início, aliás, no final da aula anterior, tá? Então aqui temos uma carga Q, uma carga Q' separados por uma distância R. O que acontece, acho que vai ter um exemplo semelhante a esse na lista de exercícios. O que acontece quando a carga Q' triplica? E o que acontece quando a distância R se reduz a 20%? Tá, então vamos devagar. Aqui. A força abaixo é F, então eu vou chamar de F a força para essa situação aqui, que vai ser 1 sobre 4πε0 vezes Q' sobre R2. Por que R2? Porque R é a distância que está aqui. Essa vai ser a força F. Agora eu quero saber o que acontece com essa força F quando a carga Q' triplica.
Então a carga Q' vai ser substituída por 3 vezes Q'. O que vai acontecer com a força? A força agora vai ser 1 sobre 4πε0 Q vezes o novo Q', que é esse, tá? Sobre R2. Aí sai o 3 aqui, fica 3 vezes isso daqui, que nada mais é do que F, não é? Então, essa nova força eu vou chamar de F da letra A, FA. Essa nova força da letra A vai ser 3 vezes F. Então, a resposta seria essa. O que acontece com a força quando a carga de uma delas triplica e o resto mantém constante, a força triplica também. Agora, o que acontece quando a distância R se reduz a 20% do original? Então, a distância R vai se tornar 20% de R, que é 0,2 vezes R, não é? Então, a nova força, que eu vou chamar de FB, vai ser agora 1 sobre 4πε0 vezes Q', não sobre R2, mas sobre a nova distância, 0,2R ao quadrado. E isso vai ser quanto? Quanto é 0,2 ao quadrado? É 2 vezes 10A menos 1. Aqui está o quadrado, mas é negativo lá, então é menos 2. Então isso vai dar 1/4 vezes 10 ao quadrado, né? Então vai dar 25. Estranho, não? Acho que não. Vai dar 0,04. Só que aí passa pra cima. Aí passa pra cima e vira 100 sobre 4, que é 25. Então a força vai ser 25 vezes 1 sobre 4πε0 Q' sobre R2. Então a ideia é essa. Eu sei que o F é isso aqui, então eu tenho que fazer o F aparecer, certo? E ele apareceu aqui, está aqui o F. Então a conclusão que eu chego é que a força FB vai ser 25F, tá? Então vai ter um exercício semelhante a esse aqui na lista de exercícios. Alguém quer perguntar? Oi? Tô, se você puder falar só mais um pouco mais perto. No exemplo 1 que o senhor mostrou, né, no caso, o senhor descreveu que a resposta de forma que é algébrica, né? Mas Aham. no livro, ele sempre associa o valor da constante de permissividade e acaba gerando um valor único no caso. Não sei como Na verdade aparece um valor explícito, né? E aqui explícito, eu deixo explícito. as constantes porque eu tenho preguiça de fazer essas divisões. Acontece. Me dá sono isso. Então, pode deixar assim mesmo, desse jeito aqui. Da forma algébrica, né? Tá ok. Não precisa ser igual à resposta do livro, desde que esteja certo. Tá. Vetores do plano e do espaço. Então é o seguinte. Aqui nós falamos da lei de Coulomb, que eu poderia chamar de lei de Coulomb escalar, porque nós não discutimos ainda a direção de nada nem sentido. E para falar da lei de Coulomb vetorial, eu vou primeiro falar um pouco sobre vetores no plano e no espaço, que eu acredito vocês já tenham estudado em Física 1, certo? Mas eu vou falar aqui, não vai demorar tanto assim. Acho que eu vou passar um pouco da hora, tá? Mas aí quem quiser sair, eu fico falando aqui, depois eu boto no YouTube. Então tá, vetores do plano. Primeiro que o plano é o plano cartesiano, tá? Onde aqui tem o eixo X e o eixo Y. E aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 para positivo para cá para a direita,
negativo para a esquerda. No eixo Y vai ser positivo para cima, negativo para baixo, e aqui vai ter o zero. Certo? Os vetores, eles vão ser qualquer ponto aqui do plano. Quando eu considero que ele tem uma origem aqui. Não, tá ruim esse desenho. Qualquer ponto aqui, vamos pegar um ponto aqui para ficar mais fácil a coordenada, tá? Aqui. Quando eu considero a origem aqui no zero, essa vai ser a origem. E aqui vai ser a extremidade dele, onde tem essa seta. Isso aqui vai ser um vetor, tá? Então, nesse caso, eu vou ter um vetor no plano, que a coordenada bem aqui dele do eixo X vai ser 2, vocês conseguem ver, né? E bem aqui do eixo Y vai ser 3. Então, esse vetor, ele é representado do seguinte modo. Vou chamar ele com uma letra, vou chamar de V. Então, esse vai ser o vetor V, cujas coordenadas são 2 e 3, tá? Posso marcar outros vetores aqui. Por exemplo, bem aqui, vamos fingir que isso aqui é uma reta, né? Porque é muito difícil desenhar esse negócio. Vou chamar esse vetor de U. Então, o vetor U, quais vão ser as coordenadas do vetor U? Bem aqui e bem aqui. Então, primeiro a coordenada do eixo X, que vai ser 4. Depois do eixo Y, que vai ser menos 4. Tá? E assim por diante. Quais vão ser as coordenadas desse vetor aqui? Vou chamar de W. Quais são as coordenadas de W? A extremidade dele é bem aqui. Qual é a coordenada X e Y dele? Só tem alguém vivo aí me ouvindo? Pelo amor de Deus. Mas o senhor tem que marcar os valores, né, no caso. Não, mas aí é só contar a partir daqui, né? Da origem. Menos 4 e menos 3. Exatamente, ó. Aqui menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Eu sei que o desenho não está perfeito, mas é isso. Menos 4 e menos 3. Tá? Bom, é isso. E assim por diante. Sucessivamente a gente pode ir marcando os vetores e etc. O ponto é, aqui os dois vão ser positivos, é só seguir esses sinais aqui, tá? Aqui vai ser negativo, aqui vai ser negativo. E assim eu vou marcando os vetores. Bom, outra maneira de representar esses vetores é através dos versores. Os versores, eles são vetores pequenininhos, de tamanho 1. Vou usar outra cor aqui para não misturar. Eles têm tamanho 1. E aqui no plano, os mais importantes, eles são esses aqui. Aqui tem que usar uma outra mais escura, né? Aqui vão ter os versores. Esse daqui vai ser o I chapéu e esse aqui vai ser o J chapéu. Então o I chapéu, ele tem uma coordenada x igual a 1 e uma coordenada y igual a 0. Ele é o versor aqui. E o versor j, ele tem coordenada x igual a 0, y igual a 1. O que acontece? Que lá da álgebra linear, né, nós sabemos que, por exemplo, pegando aqui esse vetor v igual a 2, 3, né, ele pode ser escrito em função desses versores do seguinte modo: v
igual a 2, 3 é a mesma coisa que dizer que ele é 2i chapéu mais 3j chapéu, tá? Por que eu estou falando deles? Por vários motivos. Bom, primeiro, que esse jeito aqui de escrever vetor usando coordenada é mais comum em matemática, tá? E esse daqui é mais comum na física. Na física. E nós vamos preferir esse jeito, usando versores. Eu comecei com esse aqui porque para mencionar os dois tipos e também para relacionar os dois aqui e para a gente saber, ó, tem esse outro jeito, mas nós vamos preferir esse jeito. E como é que eu relaciono os dois? Do seguinte modo, ó. 2i chapéu mais 3j eu posso escrever como 2 vezes o vetor i, que é 1, 0, mais 3 vezes o vetor j, que é 0, 1. Então aqui fica 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0. E aqui 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Aí eu somo esses dois vetores, coordenada a coordenada, dá 2, 3. Então veja que existe uma coerência entre eu definir esses versores desse jeito e dizer que essas duas notações são a mesma. Ou eu posso pensar do seguinte modo também, ó. Bem aqui, só um segundo. Ele é o 2, 3, então bem aqui vai ter o 2i, né? E bem aqui em cima, sobre o eixo y aqui, vai ter o 3j. Então quando eu somar usando a regra do paralelogramo, eu vou obter aqui 2i mais 3j. Então veja que existe uma... não dá para ver o j, né? Aqui. 2i mais 3j. Existe uma coerência entre as duas notações, porque se eu voltar aqui, dá para ver que o v é o mesmo vetor. Aqui o 2, 3 é o mesmo do 2i mais 3j, tá? Então eu posso imaginar o seguinte: primeiro eu fiz uma multiplicação por escalar aqui no i por 2, que é isso. Obtive o 2, 0, que é esse vetor bem aqui, o 2i. Depois eu fiz uma multiplicação por escalar do 3 com o 0, 1, ou seja, 3j, obtive esse. E aí eu somei os dois pela regra do paralelogramo e obtive o v, que é esse daqui. Eu sei que esse exemplo pode ser simples demais, talvez, né? Mas é para falar mais dessa relação entre os versores aqui e os vetores e como a gente marca eles no plano. Alguém tem uma dúvida em relação a essa marcação no gráfico? Tranquilo. Professor, Oi. como é que seria essa regra do paralelogramo? Entendi. Não, você nunca ouviu falar dela? Não, não lembro. Não. Essa regra, ela é basicamente a mesma coisa que a regra da soma de vetores, que eu vou falar, inclusive, é o próximo passo. Mas antes disso eu posso explicar melhor o que é só essa regra, né? Sem problemas. Bom, isso daí foi uma invenção se eu não me engano, do Isaac Newton, lá no livro dele que inaugurou a mecânica de mesmo nome, né? Que a gente chama hoje de mecânica newtoniana, que é o seguinte: tomando como inspiração o deslocamento, né? Deslocamento é o seguinte: saiu aqui do ponto A e chegou no B. Não importa bem o caminho, tá? Que o deslocamento é só final menos inicial, né? Saiu aqui de Belém para Castanhal. Depois, aqui de Castanhal para, sei lá, Capitão Poço. C de Capitão Poço. A regra do paralelogramo diz o seguinte, ó. Para eu obter o deslocamento total, eu simplesmente tenho que completar um paralelogramo bem aqui, ou seja, fazer uma reta paralela embaixo
e outra reta paralela aqui do lado. E aí o deslocamento total vai ser a diagonal desse paralelogramo. Entendeu? Vai ser essa diagonal aqui. Então se aqui eu tive um deslocamento Dzinho 1 e aqui um D2, o deslocamento total D, que vai ser a soma vetorial deles, vou falar mais daqui a pouco. A regra do paralelogramo diz que esse deslocamento total, que é a soma vetorial, vai ser a diagonal do paralelogramo. O Newton não usava vetores, então não tinha seta, era assim os desenhos lá do livro dele, que nada mais é do que a soma de forças, né? E tomando como inspiração o deslocamento, a soma de vetores em geral. Não sei se eu respondi o que tu queria. Está ferindo aqui. Entendi, sim. Tá legal. Eu vou falar mais sobre soma agora. E aí se tu quiser voltar e comentar de novo, fica à vontade. Bom, Tudo bem, obrigado. beleza. A soma de vetores. Tem um canal no YouTube. Não sei quantos de vocês querem ir mais profundo nisso aqui, mas tem um canal no YouTube muito legal, que infelizmente está em inglês, mas eu posso só mostrar rapidinho aqui, que é esse canal aqui, Three Blue One Brown, o nome dele em inglês. E ele tem uma série sobre álgebra linear muito interessante. Agora todo mundo sabe que eu assisto, né? E aqui nessa série dele sobre álgebra linear, tem um vídeo que eu não vou botar aqui porque depois eu vou botar no YouTube, ele vai dar ruim pra mim, né? Mas tem essa série de vídeos aqui sobre álgebra linear, ó. Se vocês quiserem eu posso mandar, onde tem umas animações muito bacanas que eu não vou poder abrir aqui porque eu tô gravando, mas ela explica muito bem o que é todas essas coisas aqui da álgebra linear, tipo essa multiplicação por escalar, soma, como é que dá pra interpretar isso. Tem umas animações legais aí, tá? Mas eu não vou poder exibi-las aqui. Se a gente estivesse na sala de aula normal, era só dar play, né? Tá. Então, aqui a soma de vetores, ela vai ser o seguinte, é muito fácil, é só somar coordenada a coordenada. Então, por exemplo, aqui vai do 1 até o 3. Aqui vamos pegar esse vetor aqui, U. Esse plano de fundo tá esquisito, né? Tá. Aqui. Mais forte. Vamos pegar esse vetor U aqui, que vai ser 3i. O vetor U vai ser 3i mais j, porque bem aqui vai ter só 1 de unidade, aqui 3. E vamos pegar esse outro vetor aqui, vou botar a origem dele bem aqui, ó. Mas ele mede 2 na horizontal e 3 na vertical. Vocês conseguiram entender o que eu fiz? Eu botei um vetor começando no fim do outro. Vocês já tinham visto isso? Deu para entender? Aqui ele vai medir 2 e aqui 3, tá? Então qual vai ser a soma deles? Vamos lá, devagar. Então tem o U, que é 3i mais j, e vou ter o V, que se eu tivesse botado na origem, ele estaria bem aqui, tá? Mas eu não botei na origem, eu botei ele bem aqui. Então se tivesse na origem, seria aqui 2 e 3. Então é 2i mais 3j. Qual vai ser a soma deles? Pela regra do paralelogramo, vai ser esse vetor que começa bem aqui, e termina aqui. Assim como eu falei da questão do deslocamento total aqui, o deslocamento total é a soma dos deslocamentos, e eu coloco o início
Quando eu digo início, eu quero dizer o seguinte. Esse aqui é o início, esse aqui é o fim do vetor, tá? Origem e a extremidade aqui. Então eu coloco a origem de um na extremidade do outro para poder somar. Essa é a regra da soma, tá? E aí simplesmente o resultado vai ser esse vetor aqui obtido pela origem do primeiro e o fim do segundo. Por que que é assim? Inspirado pela ideia do deslocamento, né? Se eu sair desse ponto aqui para esse e depois vir para esse, o deslocamento total foi daqui para cá. Simplesmente isso, bem simples de entender. A inspiração é essa. Então essa soma vai ser o que? Eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 5i. E aqui 1, 2, 3, 4j. Mas isso é equivalente, é a mesma coisa, tá? Isso é a mesma coisa que eu somar as componentes deles. Por quê? Porque bem aqui, deixa eu escolher outra cor, né? Bem aqui vai ter a componente do U e aqui a componente do V. Esse aqui é o V. Então vai ser 3 mais 2 e aqui eu somo as componentes do U, que é 1, e do V, que é 3. Tá? Então, resumindo a história, somar vetores é só somar as componentes. E o motivo é essa regra do paralelogramo. Então, aqui vai dar exatamente o que já tinha dado, 5i mais 4j. Essa regra vale para os outros quadrantes todos, mas aí tem que ver caso a caso, isso é muito cansativo, muito chato, tá? Então, resumindo, eu somo bem aqui e somo bem aqui. 3 mais 2, 5. 1 mais 3, 4. Muito simples somar vetores, né? Mas não quer dizer que seja fácil de entender da primeira vez, né? Então, se alguém quiser perguntar, fica à vontade. Eu acho que a gente não está muito próximo, né? Não falamos muito ainda, mas quero que vocês saibam que vocês podem sempre me interromper aqui e discutir qualquer coisa, tá? Sempre. Só não consigo falar de futebol porque eu não entendo nada. Mas assim, multiplicação por escalar, outra coisa. Outra operação fundamental aqui. Então vamos pegar esse vetor, digamos bem aqui. Esse vetorzinho aqui. Então, vamos pegar aqui desse lado, melhor. Esse vetor aqui, U, vamos chamar de U. Então o U, pelo que nós vimos até agora, ele vai ter menos 2 aqui, menos 3 aqui. Eu posso multiplicar esse vetor por um escalar. Então eu posso dobrar ele, por exemplo. Eu posso calcular 2U. Como é que eu faço isso? Simplesmente eu dobro as componentes. Então vai ser 2 vezes menos 2 e 2 vezes menos 3. Então vai ser menos 4 e menos 6. Essa é a multiplicação por escalar. O que isso significa? Significa que o novo vetor bem aqui vai ter menos 4, vai dobrar aqui, e vai dobrar aqui também mais ou menos por aqui fora da figura. Tá? Então mais ou menos bem aqui vai ter o 2U. Tá, pessoal? Então a multiplicação por escalar mantém ele na mesma reta. Se eu multiplicasse ele, por exemplo, por um número negativo, ele ia mudar de lado. Se eu multiplicasse agora por menos meio, por exemplo, vezes U, ia ficar assim. Menos meio vezes menos 2. E aqui menos meio vezes menos 3. Então ia ficar aqui 1 e aqui 3 meios, que é 1,5. Então as coordenadas desse vetor menos meio U vão estar lá no primeiro quadrante, bem aqui. E onde ele vai ter coordenada 1 e 1,5. Então 1,5 está mais ou menos aqui
Vai dar mais ou menos isso aqui. Aqui tá 1 e aqui 1,5. Esse vai ser o menos meio de U. Tá, pessoal? Então essas são as operações básicas de vetores. Eu estou falando isso porque tudo que a gente vai estudar praticamente são vetores, né? Então não tem como fugir muito disso. Queria falar mais coisa, mas eu queria pelo menos finalizar uma parte aqui, se vocês me permitirem. Até porque a gente já se atrasou muito também. Mas não precisa também ninguém se afobar, não. Então aqui x e y, a questão do módulo. Módulo é a distância. Então, por exemplo, se eu pego aqui um vetor que mede, aqui mede 4, aqui mede 3, esse vetor aqui, o módulo vai ser simplesmente a distância entre esse ponto, que é a origem, e esse ponto aqui, onde ele termina, tá? Essa distância aqui vai ser o módulo. Bem aqui, essa distância é o módulo. Como é que eu calculo essa distância? Alguma ideia de algum teorema famoso? Pitágoras. Exatamente, né? Por quê? Porque aqui, pelo fato de ser um plano cartesiano, isso é um triângulo retângulo. Então, eu vou ter um triângulo retângulo aqui, onde aqui mede 3, aqui mede 4 e aqui mede o módulo. Então, eu vou chamar esse vetor de U e vou calcular o módulo do vetor U. O módulo de U é representado assim, desse jeito aqui, tá? Essas duas barrinhas, igual como é para números reais e números complexos também. E eu vou calcular isso usando o teorema de Pitágoras. Então, o módulo de U ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai dar 9 mais 16, que dá 25. E sendo o módulo uma distância, é sempre positivo. Então, o módulo de U vai ser a raiz de 25, que é 5, tá? Esse vai ser o módulo desse vetor U. No caso geral, tem uma fórmula, tá? Só me deem aqui um segundo. No caso geral vai ter uma fórmula que eu esqueci de apagar isso aqui. Tá. Bom, vai ter uma fórmula geral para isso, que também é baseada, lógico, né, no teorema de Pitágoras, só que vai ser um pouquinho diferente. Então é assim, aqui a gente tem um vetor qualquer, vamos chamar ele de U também, e aqui ele vai ter uma coordenada que nós vamos chamar de UX, e aqui UY. Então o vetor U vai ser igual a UXI mais UYJ, tá? UYJ. O módulo, pelo teorema de Pitágoras, então, ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados aqui das componentes. Nesse caso, aqui é o x e aqui é o y. E o ângulo reto está bem aqui, né? Então vai ser o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Aí eu só tiro a raiz e obtenho a fórmula. Então a fórmula do módulo é raiz quadrada de x ao quadrado mais o y ao quadrado. Simplesmente isso, tá? Isso daqui também vai ser muito importante, pessoal. Não vou conseguir explicar hoje, mas só para a gente concluir aqui, vetores do plano. Os versores, eles são vetores unitários. O que é um vetor unitário?
O vetor unitário é um vetor que tem módulo 1. Então veja que o exemplo que a gente deu ainda agora, do vetor U 3, 4, ele não é unitário, né? Porque o módulo dele é igual a 5. Mas por outro lado, o vetor I, que é um 0, o versor, né? E o outro versor J, que é 0, 1, eles têm módulo 1. Dá pra ver aqui do desenho que eles têm módulo 1, porque eles saem daqui pra cá, né? Mas a gente pode calcular fácil também. O módulo de I, pela fórmula anterior, é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é a raiz de 1, que é 1. E do mesmo modo, o módulo de J vai ser também raiz de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 1, que é 1. Isso significa que esses vetores, eles são unitários. Então, só para deixar claro aqui, um vetor é unitário quando seu módulo é 1. Certo? Então, veja que os vetores unitários eles vão formar um círculo aqui ao redor da origem, onde eles começam aqui na origem e apontam para fora. E os vetores unitários vão dar todas as direções aqui no plano. E como é que eu obtenho um vetor unitário de uma determinada direção? Vou dar um exemplo. Então a gente tinha aqui o exemplo do vetor U, que era 3 e 4, esse vetor aqui, na verdade era 4 e 3. Tá. Bem aqui 4, bem aqui 3, então a gente tem esse vetor aqui, U, né? Como é que eu obtenho então, se eu sei que vai ter um vetorzinho unitário bem aqui, que vai dar essa direção dele, como é que eu obtenho esse vetor? Eu faço um processo chamado normalização. Porque pensa comigo, esse vetor U ele vai ter um comprimento que a gente já calculou. O módulo dele vai ser 5. E a gente viu ainda agora que a multiplicação por escalar, se eu multiplicar por um número grande, ele aumenta o vetor. E se eu multiplicar por um número pequeno, ele diminui. Então, se eu pegar esse vetor U e multiplicar ele por 1 sobre o módulo, isso vai dar um outro vetor V, né? E o que acontece? Esse vetor V vai ser unitário. Então, só para reescrever de um jeito melhor aqui, esse vetor V igual a U dividido pelo módulo de U vai ser unitário. Tá? Não sei se vale a pena demonstrar aqui, não sei se alguém quer que eu demonstre isso, mas também não é muito difícil, é só usar o teorema de Pitágoras para calcular esse módulo aqui. Bom, então nesse nosso exemplo aí, qual seria o vetor unitário correspondente a esse daqui? Ou seja, qual é o versor dessa direção dele? Eu já tenho tudo que eu preciso, né? Ó, a fórmula é essa. O vetor dividido pelo módulo dele. Onde o vetor está escrito ali 4, 3. Não precisa escrever de novo, né? Tá aqui. E o módulo dele é 5. Então isso é a mesma coisa que multiplicar pelo escalar 1/5. Aqui o vetor 4, 3. Que vai dar isso. 4/5 e 3/5. Então esse vetorzinho pequeno aqui, esse vetorzinho bem aqui, vai ser o V. Vai ser o V, que é o versor da direção que dá a direção de U, tá? E as coordenadas dele vão ser essas aqui. Pessoal, não sei se eu falei muito rápido, eu não sei se isso daqui é fácil demais para vocês,
ou se alguma coisa ficou muito difícil. Então eu só vou saber se vocês me falarem, né? Se alguém quiser falar alguma coisa. Vocês estão por aí ainda? Entendi, sim. Tá bom. Tá legal. Então, na sexta a gente fala sobre vetores no espaço, que eu ia falar aqui agora, mas não deu tempo. E a lei de Coulomb na sua forma vetorial, onde a gente vai fazer os exemplos. E aí eu acho que dá para fechar a primeira lista de exercícios baseado nisso. Ou talvez seja melhor deixar para outra semana, né? Para deixar acumular mais um assunto. Então acho que eu vou fazer isso. Obrigado. Quem quiser, melhor dizendo, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Senão eu vou encerrar aqui e agradeço a participação de vocês. Nada? Bom, então tchau, pessoal. Boa tarde para vocês aí, boa noite depois e até sexta-feira. Boa tarde, professor. Obrigado. Valeu.